Assim, falou o Senhor a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche um chifre com azeite. Vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Se Saul souber disso, ele me matará. Leve um bezerro e diga que você foi lá oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Depois, eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele a quem eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo. Sua visita é de paz? Sim, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé. É este homem aqui na presença de Deus, o Senhor? Certamente. É aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí, Jessé trouxe seu filho Simeia. O Senhor também não escolheu este. Assim, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. Você não tem mais nenhum filho? Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então, mande chamá-lo. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Então Jessé mandou chamá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. Procure um homem que toque bem lira, e o tragam aqui. Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Saul mandou mensageiros com esse recado para Jessé: Mande-me seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então, Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Ele gostou muito de Davi e o escolheu para ser seu escudeiro. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: Eu gostei de Davi.
Deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul. Ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá, e acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente ia um soldado carregando seu escudo. Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham entre vocês um campeão para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, seremos vossos escravos. Porém, se eu vencer e matá-lo, vós nos servireis. Eu desafio agora o exército de Israel. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. No tempo que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Simeia, tinham ido com Saul para a guerra. Enquanto seus 3 irmãos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e vá depressa levar aos seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando. Traga uma prova de que você os viu e que eles estão bem. Na manhã seguinte, Davi se levantou bem cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, conforme Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate de frente um para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Vamos, israelitas! Vamos! Mandem um campeão para lutar comigo. Irmãos, vocês estão bem? Olhem para ele, escutem seu desafio. Quem matar este filisteu ganhará uma grande recompensa. O que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Para quem matar este filisteu, o rei dará muitas riquezas, dará sua filha em casamento e a família de seu pai nunca mais pagará nenhum imposto. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando e se zangou. O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Você não pode lutar contra esse filisteu. Meu senhor,
Ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas você não passa de um rapazinho, e ele tem sido guerreiro a vida toda. Meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando veio o leão ou o urso e carregou uma ovelha, eu fui atrás dele e tomei a ovelha de volta. Quando o leão me atacou, eu o agarrei pela barba e o matei. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou dos leões e dos ursos e me livrará também deste filisteu. Pois bem, então vá, e que o Senhor esteja contigo. Então, Saul deu sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na sua cabeça e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto, sobre a armadura, e tentou andar. Mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar estas coisas. Não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Davi tirou tudo e foi apenas com seu bastão e sua funda. Escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e colocou em seu alforje. Mas o que é isso? Pensa que sou algum cão para que venham contra mim armado de paus e pedras? Por Dagon, venha contra mim e darei suas carnes para as aves do céu e as bestas do campo. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor Deus te entregará nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos filisteus para as aves e as bestas dos campos comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e saberão todos que o Senhor salva, não com espadas ou com lanças, porque do Senhor é a guerra. E ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a sua cabeça. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Aí, os soldados de Israel e de Judá perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram os despojos do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Abner, diga-me, de quem é filho este jovem? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei. Então, procure saber. Então, Abner levou Davi até Saul. De quem és filho, meu jovem? Sou filho de teu servo Jessé, o belemita. Saul e Davi terminaram sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e passou a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados de Saul estavam voltando depois da vitória contra os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira.
Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Para mim, as mulheres deram milhares, mas para Davi, 10 milhares. A única coisa que está faltando é ele ser rei. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou a Saul. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Vou gravar Davi na parede. Agora! Ele atirou a lança contra Davi 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi escapou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então, Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute as batalhas de Deus, o Senhor. Assim os filisteus o matarão, e não precisarei eu mesmo fazer isso. Quem sou eu? E quem é minha família para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. Quando Saul soube disso, ficou contente. Vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela 2ª vez, Saul disse a Davi: Você será meu genro. Então, mandou seus oficiais conversarem com Davi. O rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você se casar com a filha dele. Ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que eles falassem a Davi. Tudo o que o rei quer pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos. Saul tinha planejado isso, porque assim Davi seria morto pelos filisteus, antes do dia marcado para o casamento. Davi e seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo de Davi e pelo resto de sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para a batalha, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi. O meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai lá no campo, em que você estiver escondido, e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu conto a você. No outro dia, meu pai, não faça nenhum mal ao teu servo Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem agradado bastante o Senhor.
Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isto e ficou contente. Então por que meu pai faria mal a um inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que fugiram. Um dia, um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado com a lança na mão, e Davi estava ali, tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens irem à casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: "Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto." Aí ela desceu Davi por uma janela e ele escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, "Deixe-no! Ele está doente!" Mas Saul mandou que os homens voltassem lá. Tragam Davi aqui. Mesmo na cama, eu o matarei. Eles voltaram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois, ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens para lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então, o Espírito de Deus dominou os homens e eles começaram a profetizar. Saul mandou mensageiros, e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez, e aconteceu a mesma coisa. Aí, o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande, na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe disseram que estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Então, Davi fugiu da casa dos profetas e foi até o lugar onde Jonatas estava. O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz ao seu pai para ele querer me matar? Que Deus não permita que você morra. O meu pai conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e do Senhor que estou perto da morte. O que você quer que eu faça? Diga, e eu farei. Amanhã é festa da lua nova, e eu deverei ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi para ir com urgência a Belém, pois está na época da minha família oferecer o sacrifício anual. Se ele disser, está bem, eu estarei a salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que me faça esse favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar seu pai fazer isso? Nem pense uma coisa dessas.
Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Venha comigo, vamos até o campo. Que o Senhor Deus de Israel seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele for boa,